A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, quero saudá-los, cumprimentá-los, muita alegria. Passaremos a ficar juntos a partir de agora para mais uma edição da nossa entrevista do dia, sempre com o apoio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103, nosso apoiador aqui na entrevista do dia. E o assunto que nós vamos colocar em pauta hoje é um assunto bem interessante, porque a questão do clima tem mudado muito, né? Nós estamos num período de muitos anúncios por parte de meteorologistas de chuvas fortes, temporais, episódios com vento também. Tivemos há algumas semanas alguns estragos aqui em Farroupilha também. Claro que não foi numa proporção tão grande quanto em outros locais, mas o que tem chamado a atenção nos últimos tempos é que as precipitações, as chuvas têm sido mais intensas e num curto espaço de tempo. Então a pauta hoje que a gente recebe aqui nos estúdios é o secretário municipal de Obras e Trânsito, Matheus Paim, está com a gente aqui, e a gente quer falar com o secretário também, conhecer como a administração municipal, principalmente a Secretaria de Obras, está pensando, planejando a cidade para enfrentar um possível momento adverso no clima que a gente já está vivendo de uma certa forma. O que tem sido feito para evitar alagamentos maiores, enfim, danos aqui na estrutura viária, principalmente do eixo urbano, aqui do centro e dos bairros da cidade. Secretário Matheus, prazer recebê-lo aqui, bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá, Leandro, telespectadores também que nos acompanham aí de seus lares, também através das redes sociais, né? A TV Serra sempre nos dá essa oportunidade, Leandro, de retornar aqui para a gente poder esclarecer a comunidade sobre as atividades da administração, mas em especial da Secretaria de Obras e Trânsito, que é a pasta que cuida da nossa infraestrutura urbana. Também temos envolvimento em algumas partes com o interior do município, né? Essa interlocução com a Secretaria de Agricultura, num momento que a gente também tem como delicado, né? Infelizmente, isso tem se tornado, Leandro, nosso novo normal, né? Enfrentar alguns períodos, pelo menos do ano, com essa situação de um índice maior aí de precipitação, como tu bem falaste, porque de fato o Rio Grande do Sul vem passando por eventos climáticos extremos. Farroupilha, no que se diz respeito ao seu território, ainda nós temos que agradecer a Nossa Senhora de Caravaggio, que tem nos abençoado e nos resguardado com situações mais graves, mais pontuais, controladas, né, Leandro? Mas nós temos sim os nossos problemas, e nós aí sempre com a orientação do prefeito Jonas, mas também em especial com a Defesa Civil, a gente tem um trabalho muito interligado, Leandro, para que a gente também não nos pegamos aí, de certa forma, de surpresa, né? Sim. Então, esses alertas também são sempre importantes para que a gente possa nortear, planejar o nosso trabalho e designar as nossas equipes para atuar nos momentos de dificuldade. Com certeza. Bom, em linhas gerais, secretário, o que tem sido planejado como a gestão municipal, a gestão do prefeito Jonas Tomazini e do vice-prefeito Thiago Brunet também tem olhado para esse novo normal que o senhor coloca, né? A cidade sendo preparadas para enfrentamento climáticos um pouco mais severos.
Sim, Leandro, nós temos ali desde medidas mais estruturantes, vamos dizer assim, a nível de gestão, que eu colocaria e destaco aqui, que inclusive está interligado a um tema que foi até alvo um pouco de polêmica, né, na história recente aí do município, que é esse contrato que o município está discutindo com a concessão de água e esgoto, enfim, do município. Nós temos trabalhado com uma equipe multidisciplinar de diversas secretarias no nosso novo plano de saneamento aqui do município de Farroupilha, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, onde a gente tem, então, ali diversos profissionais de diversos, como eu falei, diversas formações, né, da parte de engenharia civil, mas também geólogos, o pessoal do meio ambiente, para que a gente possa instituir melhor, né, isso dentro do município, uma política pública de enfrentamento, e em especial no que diz respeito à nossa infraestrutura de drenagem pluvial. O município de Farroupilha tem um histórico muito de apagar incêndios, né? Onde dá problema, onde requer uma manutenção, nós até inclusive temos uma agilidade na execução dessas obras. Mas nós precisamos, Leandro, começar a pensar o futuro da cidade. O planejamento. A infraestrutura do município, daquilo que o município quer para o seu futuro. A gente está percebendo uma expansão territorial do município bastante expressiva. O prefeito Jonas adotou... Em todos os cantos, né? Em todos os lados. Adotou, inclusive, como medida recente, esse anúncio de investimentos aqui por parte, inclusive, da iniciativa privada, que procura as nossas secretarias a fim de também auxiliar nessa interlocução, na montagem, muitas vezes, das aprovações, né? Uma facilitação, muitas vezes, de informação por parte do poder público, e a gente tem feito esse papel, mas tem percebido também que não é só receber ou captar o investimento do privado. O público tem que estar preparado para suportar, Leandro, esses investimentos e essa expansão de fato que o município vem apresentando e que é muito salutar. Isso tem a ver com o desenvolvimento econômico do município, tem a ver com a geração de emprego, de renda para as pessoas. Então a gente fica muito feliz com isso, mas ao mesmo tempo sabe da responsabilidade que temos. Então foi um alerta que eu coloquei já logo nos primeiros dias para a equipe lá da Universidade de Caxias do Sul, que está nos ajudando na montagem todo desse plano, que nós precisamos incluir a drenagem urbana nesta temática, né? Então, para que a gente possa ter ali na frente, como a gente tem a concessão de água do município, a concessão de tratamento de esgoto, que nós tenhamos também a parte da drenagem pluvial, assim como municípios do nosso porte tem esse serviço contratado, pactuado, né? Concedido muitas vezes à iniciativa privada, que a gente também possa ter essa mão de obra mais permanente, com uma frente mais robusta, Leandro, porque isso vai ser fundamental para o futuro do nosso município. Além disso, eu destacaria que isso foi uma preocupação que o prefeito Jonas teve desde lá do início da sua gestão, nos chamou também com essa missão, e a gente já tinha, Leandro, querendo ou não, por ter passado no gabinete do prefeito Feltrin, uma certa experiência daquele período das chuvas que foram mais graves 2024. Ali. Isso, em 2024. Então nós montamos basicamente, junto ali da Defesa Civil, um plano de contingência, onde cada um dos atores, Leandro, numa medida, num momento de caos, né, num momento que a gente precisa agir de uma forma mais contundente, as pessoas sabem o que fazer. Nós temos uma equipe em especial, eu destacaria uma equipe da Secretaria de Obras, bem lá da parte operacional, sejam operadores de máquina, motoristas de caminhão, o pessoal que pega no pesado mesmo, né? Na ponta. Isso, os nossos servidores lá do município, nós temos um grupo de resposta a incidentes, a alertas, né? Então, este grupo está preparado, organizado e, inclusive, ele é municiado de informações sempre que a Defesa Civil já começa a nos emitir alertas,
para que a gente esteja preparado, né? De sobreaviso. Isso, seja desde a parte do maquinário, que tem que estar sempre, Leandro, em condições adequadas. Eu costumo dizer, né, um acidente meteorológico, alguma situação de força da natureza, ele não acontece, Leandro, no horário de expediente às 14 horas da tarde. Ele normalmente acontece de madrugada, de noite, de noite, nos finais de semana. Podem reparar, isso até é algo curioso, né? Não é um estudo científico que eu apresento aqui, mas é experiência que a gente tem no dia a dia lá na secretaria. Vide o caso dos dois últimos, né? A última semana de julho e também semana passada, foi à noite, né? Isso, normalmente é num horário mais alternativo, até de difícil acesso a alguns locais, visibilidade prejudicada, mas a gente gostaria de esclarecer isso para a nossa comunidade. Nós estamos preparados, nós temos uma equipe destacada para isso, até mesmo, Leandro, as nossas estruturas, eu costumo falar, por exemplo, o almoxarifado da Secretaria de Obras. Vamos dizer, mas o Matheus está falando do almoxarifado por quê? Não, mas a gente tem um estoque lá robusto de material, muitas vezes lonas são necessárias para o cobrimento de residências e a gente tem um estoque lá preparado para isso, mesmo que o carro-chefe, vamos dizer assim, desse segmento mais habitacional seja lá com a secretária Anitta na habitação e assistência social, mas nós lá da secretaria temos um contingente preparado para isso. As nossas bombas de sucção, que são muitas vezes equipamentos necessários para aquelas residências que acabam tendo algum tipo de alagamento, alguma situação pontual que possa vir a acontecer, sempre estão funcionando a pleno, né? E com a sua manutenção em dia, porque, de novo, é naquele momento alternativo que a gente vai precisar do uso desse tipo de equipamento. Temos pessoas treinadas para isso, até mesmo a situação que envolve muitas vezes a supressão de alguma árvore, algum galho, que acaba interferindo até mesmo na mobilidade urbana. Nós temos equipamentos, pessoas especializadas para isso. Então eu comentaria, Leandro, que volto a frisar, né? A gente precisa de uma medida estruturante a nível de gestão, que é isso que eu comentei sobre o plano de saneamento, de a gente pensar a nossa infraestrutura como município para os próximos anos, mas também precisamos de respostas rápidas quando formos acionados. Então a gente trabalha nessas frentes para que possamos ter a segurança necessária e a comunidade, aí a confiança na administração de que a gente vai estar preparado para responder quando acionados. A questão climática, secretário Matheus, tem sido uma temática cada vez mais presente na gestão pública como um todo? Com certeza, Leandro. Eu percebo que em alguns poucos anos atrás, quando nós falávamos, por exemplo, de estruturação de defesa civil municipal, nós tínhamos uma coordenação voluntária que muitas vezes era organizada por pessoas até externas à formação da administração pública como um todo e que eventualmente acionadas respondiam, né? Mas era algo muito mais a nível, como eu falei, voluntário, sem acompanhamento técnico, algo muito mais superficial. Hoje nós percebemos os municípios se estruturando, né? Eu destacaria aqui o município de Farroupilha, inclusive estruturando a sua defesa civil com equipamentos. A gente está nesse momento, inclusive, passando por um processo de aquisição de equipamentos. As estações meteorológicas também, né? Que vão trabalhar dentro desse sentido também de nos prever dados, de nos mostrar informações que podem auxiliar, Leandro, no nosso tempo de resposta de uma forma até mais qualificada. É um pleito, inclusive, lá da nossa engenharia civil, lá da Secretaria de Obras, que a gente vai ter também a aquisição de drone para que a gente possa fazer o mapeamento de áreas de risco. Também isso é algo que inovador aqui dentro do município, que a gente vai buscar então um software específico, que é muito para essa questão, porque eu comento assim, né, Leandro, até quando a gente fala com pessoas externas até do estado. Ah, mas lá onde tu mora, lá em Farroupilha, vocês tiveram enchente? Não, a gente não tem uma característica de ter rio e a elevação dos nossos córregos não chega a nível de inundação. Sim.
porque inclusive estamos no topo do morro Estamos aqui, na né? serra, né? Estamos na serra. Quando alagar aqui, se alagar, tu já viu o que tem pela frente. Mas nós temos um problema por termos um terreno acidentado dos deslizamentos. Sim. Então, importante esse cuidado prévio com encostas, locais de risco. Eu volto a destacar aqui um local que está sempre no nosso radar nesse período, inclusive de chuvas mais assim visíveis, né? A gente tem um cuidado que é a linha 7 de setembro na descida do Salto Ventoso, né? Que nós estamos ali na parte final ali de contratação, de confecção dos contratos com a empresa vencedora da licitação para que a gente possa dar o início de obra efetivo, mas nesse período requer a nossa atenção também. A Secretaria de Obras já esteve atuando lá recentemente, então esses locais realmente de um pouco mais de gravidade, que a gente sabe que são suscetíveis a problemas, né? Seja a risco também a residência das pessoas, são locais que têm a nossa atenção e que a gente precisa seguir estruturando e por isso é uma pauta permanente da administração pública, com certeza. Secretário, as obras que foram executadas, algumas dentro do plano de reconstrução a partir das cheias lá do ano de 2024, né? Mas eu sei que teve muitas outras obras também aqui no centro, nos bairros. O que foi feito nos últimos anos serviu para preparar um pouco, veja bem, um pouco a cidade para enfrentar um possível período de chuva mais intensa? Com certeza, Leandro. Nós tivemos agora recente, nos últimos dias, um volume pluviométrico mais acentuado e eu estive visitando pessoalmente alguns locais onde a gente fez intervenção, seja com novas pontes, também seja com contenções, enrocamentos, né, nas cabeceiras de pontes, também seja em pontos em bairros, por exemplo, onde a gente melhorou a infraestrutura de drenagem de algumas ruas e a gente já percebeu que essas intervenções deram resultado, né? Então a gente fica feliz de agora, vendo o trabalho sendo executado através do nosso plano aí realmente de reestruturação, de enfrentamento às chuvas, nós não tivemos ali intercorrência de reincidência de problemas ali eventuais aonde a gente teve intervenção. Eu destacaria um ponto fora da curva e que a gente está trabalhando nesse projeto, nesse momento, porque é muito fácil, né, Leandro, vir aqui e dizer que está tudo mil maravilhas, que está tudo certo e tal. Não é a nossa característica. Quando também tem problemas, a gente relata esses problemas, compartilha com a comunidade e compartilha o que a gente está fazendo para que isso seja sanado. E eu destacaria uma preocupação que é algo pessoal, inclusive do secretário. Eu não durmo em alguns momentos aí pensando nesse local, que é aquele local ainda no bairro Nova Vicenza. Nós temos ali um problema recente agora que apareceu, que é bem na ligação daquela nova galeria que foi executada pela administração com uma antiga galeria que vem da rua Luiz Figueirassi, então rua Campo Bom com Luiz Figueirassi. Nós temos bem ao lado ali de uma estrutura da Corsan, inclusive, nós tivemos um colapso estrutural desse encontro das duas galerias, dessa ligação, e nós estamos trabalhando então nesse momento com os nossos técnicos das secretarias, tanto de obras como também da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, para a confecção de um possível edital, então, de licitação, que vai viabilizar um novo projeto para esse local, onde a gente vai reestruturar também esse encontro das galerias, reforçar essa estrutura para que a gente também não evite qualquer tipo de problema mais grave numa região que tem uma incidência... Desce muita água aí, né? Coleta muita água. Nós temos... um local que tem essa característica, né? Uma captação aí de água da chuva bastante acentuada. Então a gente ordenou, né, com que os nossos técnicos organizou a equipe para que a gente possa, então, nos próximos dias, ter um projeto com relação a isso e executar uma obra aí na frente também que resguarde toda a segurança de quem vive nas proximidades. O secretário falou sobre a questão do esgotamento pluvial aqui de Farroupilha, centro e bairros também. A gente sabe que no passado foi feito, né? São dutos, são ligações subterrâneas que davam conta, mas volto a bater na tecla. A chuva tem caído com mais volume. Preocupa essa questão daqui a pouco dessa estrutura não conseguir mais dar conta?
É que o que acontece, Leandro, foi dimensionado naquele período que para uma realidade que vai sendo construída a cidade para uma realidade, para uma quantidade, por exemplo, de captação. Hoje nós temos assim, para que o pessoal nos entenda, né? Cada novo telhado que é construído em Farroupilha, ele tem uma contribuição de recolhimento de água da chuva que acaba sobrecarregando a rede pluvial do município, né, a rede pública. Porque quando você tem um terreno virgem, por exemplo, nós temos a infiltração no solo. Então isso faz com que, inclusive, a própria natureza se encarregue de nos... Se sobrar não vai ser tanta coisa, talvez, né? É algo mais superficial, né? Algo que é captado mais superficialmente, que não infiltra no solo. Quando você baixa, então, a capacidade de permeabilidade do solo, até um alerta que a gente faz, por exemplo, uma das grandes pedidas que a gente tem na Secretaria de Obras é a pavimentação asfáltica. Mas com a pavimentação asfáltica nós temos também, né, um dos prejuízos que eu destacaria aí na infraestrutura é a diminuição da permeabilidade do solo. A absorção do solo. Isso, quando a gente tem outros tipos de pavimentação, por exemplo, como o paralelepípedo e o pavés, nós temos pequenas infiltrações ali entre as pedras que também auxiliam nessa captação de água da chuva, o que não acontece no asfalto, ele não é permeável. Se você tem infiltração no asfalto, você vai ter um buraco, você vai ter uma patologia, então não pode ter infiltração no asfalto. Então essa é uma expansão natural da cidade, a gente entende, compreende que é necessário seguir avançando, seja com as obras de construção civil, seja também com as pavimentações, mas também, ao mesmo tempo, nós temos que seguir respeitando e complementando e aumentando a nossa capacidade de drenagem aqui no município para que a gente não evite, né, ou minimize, Leandro, problemas relacionados a alagamentos e envolvendo a nossa infraestrutura de drenagem. Com certeza, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta na retomada, vamos dar uma olhada também, o secretário tem uma planilha de obras aqui, muitas obras têm sido entregues pela administração municipal, outras tantas ou até mais estão em fase de execução também, e a obra pelos diversos cantos da cidade, não é uma região, é o interior, são bairros, enfim, tem obras que estão acontecendo em vários pontos. Em seguida a gente coloca em pauta na entrevista do dia. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. A CDL Farroupilha tem vários benefícios. Venha ser um associado e aproveite as melhores vantagens para você e o seu negócio. Planos Círculo Saúde, certificado digital eCPF e eCNPJ, acesso ao mais completo sistema de informações e recuperação de crédito SPC e Serasa, qualificação para sua empresa através de cursos e palestras, campanhas nas datas comemorativas, gestão de suas linhas telefônicas com planos de telefonia Vivo e Claro, consultoria jurídica, valor diferenciado para medicina ocupacional com a empresa especializada Promed, representatividade, associe-se e seja mais forte. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. No
lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. Escolher o futuro é como viajar. Você decide o sentido antes de começar. Tantos sonhos e caminhos pra explorar. E a UX é o lugar certo pra se encontrar. Viver experiências que transformam. Descubra horizontes que inspiram. Seja protagonista de uma história feita pra brilhar. UX, a escolha que faz sentido. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. A periculosidade é um vínculo trabalhista que gera um dano muito grave na saúde do trabalhador, podendo gerar a morte. Então, quando ocorre um acidente em periculosidade, a pessoa ou vai perder algum membro ou pode também vir a falecer. Exemplos clássicos de periculosidade são o eletricista, que pode sofrer um grave choque elétrico, ou mesmo de pessoas que trabalham em postos de combustíveis, que se houver alguma explosão, poderá gerar um dano muito grande. A periculosidade é um dos melhores adicionais que nós temos, porque ela é baseada em 30% do salário bruto do trabalhador. Isso aumenta consideravelmente, além de refletir também na questão previdenciária. A periculosidade não são para qualquer tipo de agente, são como combustíveis ou mesmo gases, enfim, é um rol taxativo. Mas é importante que, se você trabalha próximo a esses tipos de produtos, busque seus direitos, busque orientação a fim de melhorar também o seu salário. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta com a nossa entrevista do dia, nosso bate-papo. Hoje nosso convidado é o secretário municipal de Obras e Trânsito, Matheus Paim, que está aqui nos estúdios da TV Serra. Estamos falando sobre obras no município, enfim, essa preocupação que todos nós temos com relação à questão climática, aos fenômenos que estão ocorrendo com mais intensidade, com mais severidade também. Está chovendo mais, é ponto pacífico isso, está caindo mais chuva num curto espaço de tempo. A gente tem tido mais asfalto, e eu não estou criticando o asfalto aqui, não é isso, mas então, a cada metro de asfalto que você coloca, você está reduzindo a capacidade do solo absorver água naquele ponto, e a água vai parar em algum ponto, não tem dúvida, ela não vai ficar estacionada aí. Então, são preocupações bastante grandes que os gestores públicos estão tendo. Secretário Matheus, quero ouvi-lo também um pouquinho sobre obras que estão sendo executadas aqui em Farroupilha, muitas entregues nas últimas semanas.
tem um outro 8, como a gente diz, sendo preparadas em fase de execução também, e outras que logo serão anunciadas. Podemos dizer de que Farroupilha está vivendo, talvez, na sua história nos últimos anos, o maior período de obras estruturantes na cidade? Sim, Leandro, eu tenho a grata satisfação, né? A gente acompanhou, como eu falei anteriormente, nós começamos ali na segunda, vamos dizer assim, parte do governo do prefeito Feltrin, quando a gente percebeu que nós tínhamos um grande volume de obras a serem entregues, nós começamos a estabelecer metas parciais. Porque a gente percebeu, Leandro, que se nós não fizéssemos dessa forma, inclusive nessa organização nossa, nós até mesmo nos perderíamos em prazos. Porque eram muitas obras acontecendo ao mesmo tempo para que você pudesse canalizar seus esforços e entregar essas obras, né, para a nossa comunidade. Portanto, nós instituímos naquele momento que toda semana nós entregaríamos uma obra. E aí é pressão no fornecedor, é pressão no engenheiro, é cobrança para a empresa entregar em tempo, é pressão no secretário de obras, porque eu não sei como é a relação, né? E sei que ela é muito boa, mas não sei como é que é a relação diária do prefeito Jonas, assim, com os demais colegas, né? Mas comigo o Jonas me liga umas 15 vezes por dia, com certeza, né? Porque essa preocupação do prefeito... Secretário Matheus, vamos agilizar a obra. É uma preocupação permanente do prefeito Jonas de entregar as obras com qualidade, mas também para que a comunidade possa usufruir. Então a gente tem esse calendário estabelecido, Leandro, e rigorosamente desde o início da administração, toda segunda-feira nós entregamos uma obra. Ou, se não é uma entrega, é a assinatura de um início de obra. Também isso acontece. Portanto, a gente tem trabalhado de uma forma muito intensa nas últimas semanas. A Secretaria de Obras, até para que quem nos assiste saiba também dessa informação, a gente também acaba acompanhando, Leandro, obras de edificações que o município vem executando, né? Eu destacaria aqui, a gente teve um envolvimento, por exemplo, lá no posto de saúde central, com fiscalização de obra. Nós temos um envolvimento permanente na fiscalização da obra da nova escola de turno integral do bairro América. Então, não são... Talvez aqui no CER também, Centro de Reabilitação. Isso também. Então, o que eu gostaria de comentar é que não são só as pavimentações, né, que já é um volume grande de obras, as pontes, a infraestrutura urbana, os prédios públicos também, a gente se envolve. O secretário Brambila, por exemplo, a gente tem uma conversa permanente lá, porque quer entregar serviço, né? Então a gente fica com a responsabilidade de entregar a edificação nas melhores condições possíveis, pronta para que depois as demais secretarias possam equipar, seja lá a escola, né, para que possa receber os alunos, né, a gente manter as nossas notas aí excelentes no IDEB, seja também a parte da saúde também, que a gente tem uma infraestrutura muito qualificada, mas quer ampliar os serviços. Então a gente se envolve nesse sentido. E temos aí então nessa missão de entregar semanalmente diversas obras que recentemente foram entregues. Eu destacaria aqui, Leandro, nesse momento que a gente vinha falando de interlocução com o enfrentamento de chuvas, né, de momentos delicados, nós entregamos 2 pontes recentemente na comunidade do Caravaggio, que foram locais lá onde a gente já recebeu nesses últimos dias fotos, vídeos da comunidade agradecendo e demonstrando a eficiência desses novos dispositivos também de drenagem, né, que são as pontes, dando conta da vazão de água, que é uma vazão muito maior do que a gente tinha no passado. Então a gente fica feliz também de ver realmente os nossos projetos dando certo. Nós assinamos também recentemente obras importantes para a nossa comunidade. Eu destacaria aqui o asfaltamento da FR 112, lá no desvio Blaut. Nós assinamos recentemente e a obra já está em execução neste momento.
Estamos no momento ali de drenagem também, fazendo toda a parte necessária para que o asfalto depois venha o mais qualificado possível. A gente já deu ordem de início na FR 79, que é na Capela de Todos os Santos, na Busa. Efetivamente o levantamento topográfico já foi executado e nos próximos dias a gente vai ver máquina na pista trabalhando. Assinamos na última segunda-feira, Leandro, uma importante obra de uma comunidade que talvez seja uma das comunidades mais antigas do município, que é na linha Julieta, e que não tinha um palmo de asfalto, né? Uma das comunidades mais antigas, mais próximas do centro urbano, porque a comunidade da linha Julieta ela tem uma ligação com o bairro Medianeira e com o bairro Centenário, muito próximo da comunidade, e ela não tinha acesso asfáltico. Então a gente trabalhou inclusive com uma interlocução com o gabinete do deputado federal Osmar Terra, viabilizou um recurso importante para o município, e a gente está executando lá. Demos ordem de início na última segunda, os equipamentos já estão em deslocamento, a alocação topográfica também sendo executada, e a gente nos próximos dias aí efetivamente vai iniciar uma obra de mais de 1 quilômetro de pavimentação, então nessa comunidade. Então eu também destacaria aí a importância de a gente seguir avançando com essas pautas no nosso interior. Voltando aqui para a mancha mais urbana, nós temos 3 obras, e Farroupilha foi pioneira nesse sentido, em a gente buscar, Leandro, aonde tem recurso, né? Eu costumo comentar assim, aonde tem recurso disponível, a nossa equipe não tem preguiça de ir buscar, né? Se tiver que ir a Porto Alegre lá bater na porta de alguém, a gente vai. Se tiver que ir a Brasília, a gente não pensa aqui em bandeira político-partidária, a gente pensa no município, em trazer recurso para a Farroupilha, e foi isso que a gente fez. Então, portanto, nós temos aqui 3 obras do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico, o PIA, que é um programa do governo do estado, que ele abre a oportunidade das empresas pagarem a obra e depois abaterem o que pagaram da obra do seu ICMS, e é isso que está sendo feito em 3 obras importantes. Eu destacaria aqui a Perimetral Oeste, lá ao lado do Grêmio São Luís, né, na linha São Luís. Nós já temos a pavimentação pronta, concluída, e nos próximos dias a gente vai estar só nos ajustes finais de ajardinamento e também da sinalização de trânsito para poder entregar aquela melhoria e importante início de uma perimetral, né, que também tem a ver com o futuro da cidade. Acho que é um projeto muito importante. A Avenida também dos Imigrantes, a gente tem a sua pavimentação também concluída. Nós acabamos de ligar ela com também a FR, que dá acesso à linha Amizade, e fazendo uma ligação também com a Cooperativa Vitória. Então toda aquela região totalmente asfaltada, ficou uma região muito adequada. É um local... Essa Avenida dos Imigrantes no futuro vai desembocar em Nova Milano, né? A projeção é chegar lá, passar ali na frente do cemitério de Nova Milano. Ela tem uma projeção de ligação com Nova Milano também, então a gente vê que a gente de fato vem pavimentando o futuro do nosso município, né? E é uma região, Leandro, que tem aí uma forte vocação industrial. A gente percebe empresas se instalando na região, então isso também prepara o município para que a gente possa, né, ter aquela expansão ordenada e propiciar algo que é uma característica, sempre foi uma característica de Farroupilha, de ter emprego, de ter renda, de ter novas empresas se instalando aqui. Então isso também é importante. E eu destacaria, além dessa tríade aí de pavimentações, nós estamos na Raineri Petrini, com uma pavimentação onde a gente está removendo todo o paralelepípedo. Esse material, Leandro, ele vai para dentro do bairro 1º de Maio, para nós executar pavimentações em trechos, em pequenas ruas que ainda nunca haviam recebido pavimentação. Isso você acaba afetando lá a porta da casa do morador, no dia a dia, que na chuva enfrenta o barro, no tempo de seca enfrenta a poeira, né? Então a gente está conseguindo também além, né, como eu comento aqui, você beneficia a empresa, a geração de renda, mas também você consegue atingir o morador comum, que também é o pagador de impostos. Então a gente trabalha também na Raineri Petrini, já estamos na fase final de espalhamento e compactação da base. Nos próximos dias vamos rodar asfalto lá também.
E destacaria uma outra obra dentro desse pacote, que a gente está também numa fase final, tivemos algumas intercorrências, porque ali é um local, Leandro, de muito fluxo de veículos, que é a Avenida das Indústrias, no bairro industrial, é o principal acesso do bairro industrial, também tem uma interligação forte com o bairro Monte Pascoal e bairro América, muita gente passa por aí no dia a dia, né? Também as empresas aí têm um envolvimento bastante grande. Eu costumo dizer que aquela quadra ali, Leandro, ela tem a característica de ser a quadra que contribui muito com o PIB do município de Farroupilha, porque ali nós temos empresas muito grandes, históricas no município. Trombini, Soprano e Tramontina. Então, diante disso, a gente precisa realmente ter uma logística ali para que as empresas continuem operando, mas também a obra se execute, mas nós estamos ali numa fase final dos ajustes de drenagem da via e nos próximos dias nós entraremos também com a base, compactação, para que logo aí na frente a gente possa também ter a pavimentação asfáltica. Ali, nesse trecho, nós também fizemos toda a remoção do paralelepípedo e estas pedras, daí respeitando também essa parte, esse critério territorial, né, vão então para dentro do bairro industrial, para que a gente possa também pavimentar aqueles pequenos trechos de ruas, mas que ainda faltam a pavimentação. Então, nos próximos dias também a gente vai dar início a esse importante projeto, mas que também vai melhorar a infraestrutura aí dos bairros do nosso município. Bem, secretário, tem tantos assuntos, mas eu já estou com o tempo chegando ao final, quero lhe colocar a palavra final à sua disposição, também mais 2 ou 3 minutos. Fique à vontade, ao mesmo tempo em que lhe agradeço por essa oportunidade. A gente gostaria de destacar, Leandro, que a Secretaria de Obras está sempre à disposição da comunidade, nos nossos canais oficiais, também na ouvidoria do município, né? Seja onde você se sentir mais à vontade, seja me contatar diretamente. A gente tem essa característica de ser um município que a gente consegue ter essa troca com o cidadão. Colocar aqui, nós temos muitas frentes, né? Vocês podem perceber que a gente falou de diversas frentes. Eu destacaria aqui uma delas que a gente também vem se preparando, Leandro, e com certeza num momento oportuno a gente volta aqui a atualizar como estão esses preparativos, mas é uma temática também permanente, que é a zeladoria dos nossos cemitérios públicos municipais. A gente também vem trabalhando nessa frente para deixar tudo prontinho num momento que, inclusive, é o momento ali em novembro de finados. Está logo aí, né? Que está logo aí, Leandro. Então, a gente já vem trabalhando para também dar a manutenção adequada. Nós passamos recentemente por uma data que também o pessoal procura esses locais para prestar sua homenagem, que é o Dia dos Pais. Aliás, o pessoal estava pintando os muros do cemitério aqui semana passada, né? Isso, a gente continua também nessa pintura, nessa zeladoria permanente, para que a gente possa manter as nossas estruturas. Então, comento com quem nos acompanhou aqui, que seja na infraestrutura urbana, seja dos nossos prédios públicos, seja do cemitério público municipal, a gente está a postos aí de forma muito humilde para seguir trabalhando pela infraestrutura do nosso município. Com certeza. Obrigado, secretário. Até uma próxima oportunidade. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado, secretário Matheus Paim, de Obras e Trânsito aqui de Farroupilha, foi nosso convidado hoje, falando sobre como a cidade se prepara também para possíveis eventos climáticos mais intensos, chuvas sobretudo, e depois também dando uma olhada mais rápida em questão de obras, muitas obras acontecendo em Farroupilha. É claro que tem muita obra porque a cidade está crescendo, é um efeito dominó, se tem obra a cidade está crescendo também, então que bom, a comunidade vai recebendo também esses investimentos do poder público municipal. Ficamos por aqui, um abraço e até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você
Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.